Irmãos, hoje é um dia especial, né? Especial duas vezes, né? Primeiro é o dia do Senhor, domingo. E segundo, que hoje é o dia das mães. Nós não estamos na igreja, né, para homenageá-las, mas eu quero deixar aqui a minha homenagem, a homenagem da minha família para a todas as mães, né? A minha mãe, as mães da igreja, todas as mães que se citam homenageadas por nós, e que Deus esteja abençoando vocês, né, nessa missão tão maravilhosa de serem mães. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Parabéns! Nós vamos estudar agora, né, vamos meditar na palavra do nosso Deus, a mensagem do dia de hoje para os irmãos, a mensagem bíblica. Então nós vamos passar esse momento especial. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito para a mensagem que vamos ouvir agora. Senhor Deus, Pai eterno, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelas nossas mães, pelas mães, ó Pai, da igreja, por todas as mães que estão nos ouvindo, e queremos pedir a Tua bênção sobre a vida delas, ó Pai, em tudo, Senhor Deus, na missão tão honrosa e difícil que elas realizam, como também, ó Pai, na própria vida delas, que o Senhor esteja enchendo-as da Tua graça, do conhecimento do Senhor. Queremos agradecer por este dia especial, pedir que o Senhor agora nos abençoe na exposição da Tua palavra. Fala, ó Pai, aos nossos corações, através da palavra do Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler para aprendermos, né, da palavra de Deus, a nossa edificação no dia de hoje. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 17, versos 15 e 16. Livro de Gênesis, capítulo 17, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Hoje é o dia das mães e eu escolhi falar para os irmãos num texto sobre uma mãe. Não só para as mães, né, mas para todos que me ouvem também, os pais, todos os homens, os jovens, as crianças, todos podem aprender com o que nós vemos aqui, né, com o que esse texto fala a respeito dessa mãe, ou esse acontecimento que é narrado aqui no livro de Gênesis, nesse versículo que nós lemos. Irmãos, Sara, aqui várias vezes Deus fala de abençoá-la, né? Pelo menos duas vezes Deus fala de abençoar a Sara. Nós sabemos que Sara era a esposa de Abraão, ela não podia ter filhos porque era estéril, ela já tinha uma idade avançada, mas o Senhor apareceu, né, a Abraão e prometeu dar a ela um filho. Então nós temos aqui essa narrativa, e no versículo que nós lemos, os versículos, nós temos parte dessa narrativa. E eu quero destacar para os irmãos, né, o fato de Deus falar em abençoar a Sara. A bênção aqui seria aquilo que ela mais desejava, né, aquilo que Sara mais ansiava ter e não podia ter tido, que era ter um filho, era ser mãe, né, de um filho de Abraão. Nós sabemos que Abraão já tinha tido outros filhos, né, mas Sara desejava isso. E Deus então aparece a Abraão e fala que o descendente dele seria o filho de Sara. Mas como pode ser isso, né? Sara estéril, já em idade avançada, mas Deus disse isso, né? E Deus fala então que a abençoaria. Então eu destaco aqui esse ponto, né, de Sara vir a ser abençoada.
Irmãos, o que é ser abençoado? Eu entendo que ser abençoado, receber a bênção do Senhor, não é somente receber aquilo que nós desejamos, ou aquela dádiva tão importante, né? Receber qualquer dádiva de Deus. Ser abençoado na Bíblia, eu creio que tem uma conotação ainda maior. É receber a bênção, né? É receber a graça de Deus, é ter o favor de Deus para nós, é sermos favorecidos por Deus quando Deus está em amizade para conosco. Porque uma pessoa pode receber bênçãos, nós já até estudamos, né? Quando estudamos sobre a graça de Deus, nesses dias, estudamos que alguém pode até receber a bênção de Deus, ou receber dádivas de Deus, mas ele não está em amizade com Deus, ou seja, Deus está com o rosto dele virado contra essa pessoa, ou Deus não é favorável a essa pessoa. Então ele pode receber essas dádivas, mas isso pode ser uma maldição na vida dele, não é bênção. Maldição é o contrário de bênção, né? Maldição é quando Deus vira o seu rosto contra uma determinada pessoa, quando Deus está de rosto virado contra ela. Deus está irado contra essa pessoa. Por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Mas alguns, Deus resolveu virar a face do seu rosto para eles. E esses são abençoados. Por isso eu vejo num contexto mais amplo que ser abençoado na Bíblia não significa só receber coisas de Deus, mas significa ter o rosto de Deus voltado para si. Né? O rosto de Deus abençoando, né? No seu prazer, na sua alegria, né? No seu contentamento com essa pessoa, não pelos méritos dela, não porque ela merece, mas porque Deus se tornou favorável a ela pela sua graça maravilhosa. E é o caso de Sara. Sara não só recebeu essa bênção, né? Não foi só chamada para receber essa grande bênção de Deus, mas era uma bênção, efetivamente bênção. Por quê? Porque o rosto de Deus estava voltado para Sara, né? Sara havia sido escolhida por Deus, né? A ira de Deus não estava sobre a vida dela, mas a bênção de Deus estava sobre a vida dela. E nesse sentido nós vemos que ela foi abençoada não só por ter um filho, mas por todo o significado desse ato, né? Ou dessa promessa de Deus. Em tudo isso nós podemos ver a bênção de Deus sobre a vida de Sara. Por isso eu quero falar para os irmãos hoje sobre uma mãe abençoada. Sara, uma mãe abençoada. Por que Sara foi uma mãe abençoada? O texto diz várias vezes aqui, né, que Sara foi abençoada por Deus. Irmãos, primeiramente nós podemos ver que Sara, ela foi separada para servir ao pacto de Deus com o seu povo. Ela foi chamada, separada para servir ao pacto de Deus com o seu povo. O texto começa dizendo: a Sara, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Por quê? Deus agora muda o nome de Sarai para Sara, né? Agora ela vai se chamar Sara. Na verdade, é uma variante, né, só do nome em hebraico. Alguns estudiosos dizem que Sarai significava minha princesa, e Sara significa princesa. E por isso houve uma mudança, né, de minha princesa para princesa. E também, ou outros dizem mais ainda, né, muitos estudiosos defendem que Sarai era o nome plural para Sara, então significava princesas, já que o nome Sara significa princesa, então seria princesas, e Sara é princesa, então seria a mudança do nome do plural, né, de várias princesas para uma princesa absoluta, a princesa de Deus, aquela que seria a mãe, né, de todas as princesas. Mas, na verdade, esse significado, nessa mudança do nome, a gente vê várias vezes no Antigo Testamento, quando Deus muda o nome
de uma pessoa. O nome tinha um sentido muito especial, porque significava a pessoa por inteiro, o caráter, a personalidade daquela pessoa. Então, mudar o nome significava uma intervenção de Deus. Significava que Deus estava mudando aquela pessoa, ou seja, mudando o coração daquela pessoa. Deus estava agindo, separando aquela pessoa. Então, a ideia de mudar de nome, né, significava uma intervenção divina. E até lendo um comentarista, né, ele fala que dá a ideia que Deus está atuando na vida daquela pessoa, que o nosso Deus é um Deus que intervém, um Deus que vai até o encontro da pessoa e muda a sua vida, muda as circunstâncias da sua vida. É um Deus que dá um passo a mais no desenvolvimento do pacto, daquela aliança que ele fez com o ser humano. Então, essa ideia, né, que é a ideia de um Deus do teísmo, um Deus pessoal que intervém na sua criação, e não do deísmo, né, que é aquele Deus que criou o mundo e deixou o mundo as suas próprias leis. Não, mas é o Deus que intervém. E Deus intervém para administrar o pacto que ele fez com o ser humano, né? O pacto que ele fez com Abraão, principalmente, de fazer de Abraão uma grande nação, de fazer com que Abraão fosse abençoado e fosse bênção para todas as nações, e que de Abraão, um povo escolhido por Deus, seria chamado. Então, a ideia aqui, irmãos, é que Sara, ela foi separada por Deus para participar do desenvolvimento desse pacto. Sara foi uma mãe abençoada, não simplesmente pelo fato de vir a ser a mãe de Isaac, mas por ser separada por Deus, ser tirada, né? Chamada para esse propósito. Então, nós vemos aqui a ideia de que Sara, ela vai cumprir um propósito especial, e para isso o Senhor mudou a sua vida. Para isso ela foi escolhida não só para pertencer ao Senhor, né, para ser salva, mas para que o pacto se desenvolvesse a partir da vida dela, a partir dela ser uma mãe. Então ela é uma mãe abençoada nesse sentido. E como é que se evidencia a escolha, né? Nós podemos dizer como que Sara, então, poderia ter certeza de ser escolhida por Deus, né? Além de uma revelação especial, né, dada a Abraão e a ela mesma, mas a evidência de que ela era uma pessoa escolhida por Deus, irmãos, está na sua própria fé. A fé vem para ser evidência de que nós somos escolhidos por Deus, ou seja, separados por Deus para participar do seu plano, participar da sua obra, né, neste mundo, como parte do seu povo. Observa bem que lá em Hebreus 11:11, o autor de Hebreus diz o seguinte: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O fato dela crer no Senhor, o fato dela ter a certeza de que as promessas de Deus se cumpririam na sua vida, é o que demonstra que Sara foi uma mulher separada para o pacto de Deus. E aí nós temos uma questão interessante, né? Porque mais à frente, Sara vai escutar Deus falar com Abraão, e Sara vai rir, né? E Deus vai dizer, olha, por que riste? Então parece que Sara vai duvidar das promessas de Deus, mas na verdade ela não duvidou. O autor de Hebreus confirma que ela foi uma serva que confiou nas promessas. E como que isso é evidenciado, irmãos? Através da sua vida leal a Deus, através da sua vida fiel a Deus, a sua vida de obediência a Deus. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que aquele que tem fé no Senhor, aquele que crê no Senhor, o nosso Salvador, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele evidencia também ter sido separado por Deus para pertencer ao pacto de Deus, para cumprir uma missão no pacto do Senhor. Então a fé é evidência, né? Nós não devemos ficar esperando
sermos chamados, como Sara e Abraão foi, né? Isso era um momento especial na administração do pacto de Deus. Mas nós fomos chamados pelo Santo Espírito da promessa. Você que é mãe, você que é pai, todos nós, né, da igreja do Senhor, que temos fé no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que fomos separados para o pacto do Senhor, assim como Sara foi. Você tem essa certeza, você tem essa convicção, não é? A palavra de Deus nos mostra em vários textos do Antigo Testamento mesmo, que Deus faz distinção, ou Deus distingue para si o piedoso. Quem é o piedoso? É aquele que tem fé. Aquele que tem fé. E esse é que Deus fez um pacto com ele. Quem é o crente abençoado? Né? Nós estamos falando de uma mãe abençoada, mas podemos falar do crente abençoado. É aquele que tem fé no Senhor, que é fiel a Ele, que procura obedecê-lo e fazer aquilo que Ele manda. Porque ele foi chamado, foi separado, como Sara foi separada por Deus, para fazer parte do pacto de Deus com o povo escolhido por Ele. Mas também, irmãos, nós vemos que Sara, ela cumpre uma missão especial no pacto. Olha para os irmãos dele, né? Além de Deus ter falado com Sara, com Abraão, né? Que Sara teria o seu nome mudado, né? Que ela fora transformada, né? Por Deus, que Deus estava intervindo na vida dela, chamando-a para fazer parte desse pacto. Ainda diz no verso 16: abençoá-la ele, e dela te darei um filho. Irmãos, esse filho, né? A ideia, eu vou dar um filho. Sara, né? O desejo maior de Sara, eu já disse, era ter um filho. Mas é que esse filho não seria qualquer filho. Esse filho seria o filho da promessa. O filho que Deus prometeu que através de Abraão faria uma grande nação dele. Um povo de toda a terra seria chamado em Abraão por causa desse filho. Nós podemos ver que Abraão já tinha outros filhos, né? Já tinha um filho com a sua concubina, mas a promessa de Deus não. Eu te darei um filho de Sara. Eu te darei um filho. É Sara que vai ter que ser a mãe do descendente. É ela que eu estou chamando para essa missão especial do pacto. É ela que eu estou chamando para que seja a mãe desse grande homem, que não só vai tipificar o Senhor Jesus ou a igreja, mas vai ser o pai da nação e de uma grande nação. Sara tinha uma missão especial. Ela iria ter em seu ventre Isaac, e ela ia ter que cuidar dele, para que dele houvesse uma grande descendência, houvesse milhares, para que o Senhor pudesse considerar o seu povo, ou chamar o seu povo, né? Aquele povo que seria chamado pelo nome do Senhor. Então é uma missão especial que Sara tinha, né? Nós podemos dizer que uma pessoa abençoada, né? Uma mãe abençoada, um crente abençoado por Deus, é aquele que Deus o chama para uma missão no pacto, para cumprir uma missão que Deus deu a ele. Sara cumpriu uma missão extraordinária, assim como outras mães na Bíblia, né? Nós podemos citar Ana, podemos citar especialmente Maria, foi chamada por Deus por uma missão extraordinária, né? Se fôssemos citar mães na Bíblia, mas eu quero chamar a atenção sua, que você, se é um crente do Senhor, você também foi chamado para exercer uma missão especial no pacto. Quando Deus te chamou, Ele não só mudou a sua vida, Ele não só mudou o seu nome, a sua personalidade, para crer nele e servi-lo, mas Ele te dá uma missão no pacto, né? Interessante que o apóstolo Paulo, depois de falar lá em Efésios 2, né, que nós fomos salvos pela graça, né, não de obras, mas ele fala que nós somos feitura dele, feitura do Senhor, né? Nós somos feitura do Senhor, criados né? Para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, a ideia de feitura, né? De um poema, de uma obra de arte do Senhor. Nós fazemos parte de uma engrenagem que cada crente cumpre uma missão.
No caso, né, das mães, de modo especial, ou dos pais, né, quando eles educam os seus filhos, cuidam dos seus filhos, eles estão cumprindo a missão do pacto. E aí eu chamo a atenção, né, para as mães, né? O Senhor falou que abençoaria Sara dando a ela um filho, mas não era um filho só para ela ter um filho, era para que ela cuidasse desse filho. E nós vemos que Ana também, né, teve um filho e ela deveria cuidar desse filho, mas observa bem que ela tinha feito um propósito de dar esse filho para Deus. Irmãos, e isso é significativo na palavra de Deus. Porque eu quero dizer para os pais, né, para as mães principalmente, né, que hoje estão felizes por serem homenageadas, mas que o filho que você teve não é seu. Ele é de Deus. Todo ser humano que nasce é de Deus, pertence a Deus. Você não cria um filho para você, você cria um filho para Deus. É por isso que na sua missão de mãe, você exerce um papel extraordinário, especial, porque você é abençoado por poder cuidar de um filho para criar um cidadão, um crente para Deus, para o reino dos céus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, né? Ele diz lá em Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A ideia aqui é que os pais devem admoestar, devem disciplinar os seus filhos. Admoestar é conversar com eles, ensiná-los, né? Disciplinar, colocar limites, se preciso for, trazer a correção, né? Até com a vara, como diz a palavra de Deus, mas com qual objetivo? Para o Senhor, no caminho do Senhor. Os pais crentes devem se preocupar em primeiro lugar com o que meu filho vai ser no reino do Senhor, o que meu filho vai ser no caminho do Senhor. E aí nesse ponto eu falo para as mães, né? A senhora, né, se preocupa com o que para o seu filho? É com o que ele vai ter, com o futuro dele profissional, ou aquilo que ele vai ser no reino do Senhor? E o apóstolo Paulo fala isso no contexto de enchimento do Espírito, né? Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele cuida de sua família para o Senhor. Então, educar o filho sem provocar-lhe a ira, ou quer dizer, sem dar a ele ordens agressivas, né? Sem fazer com que ele fique irado por justo motivo, né? É você educá-lo da forma correta, se preciso for com firmeza, mas com um objetivo. Olha, meu filho, eu quero fazer de você um homem, uma mulher para o Senhor. E aqueles que não têm seus filhos crentes não devem ficar tristes por causa disso, né? Porque se empenharam, né? Se eram crentes em fazer isso, mas Deus tem um propósito, né? Continue orando pelo seu filho, continue falando com ele, continue aconselhando, né? Olha, meu filho, você deve servir ao Senhor, você foi feito para o Senhor e deve crer na promessa do Senhor. Mas eu quero mostrar aqui uma situação mais ampla também, que nós temos um propósito, né, no pacto, e esse propósito é uma missão especial. Cada papel que você exerce, né, dentro da igreja, na adoração e principalmente criando filhos espirituais, edificando o seu irmão, né? Edificando aquele que é mais fraco na fé, pregando o evangelho, trazendo pessoas para servir a Jesus. Você também está sendo uma mãe e um pai abençoado, mesmo que você não tenha filhos. Mesmo que você seja um jovem, né? Um adolescente, mas você pode servir ao pacto. Quando você trabalha para o Senhor, não precisa ser da forma como foi, né? Sara, extraordinariamente, né? Mas naquilo que o Senhor te chamou, todos que são crentes no Senhor Jesus, eles não só foram separados, tiveram suas vidas transformadas, como nós vimos no caso de Sara, mas eles também cumprem uma missão, ou várias missões, não é? Com um propósito, que é servir o pacto, servir o reino de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, para salvar o seu povo. Seja a missão mais simples, meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo, né, e outros falam dos dons espirituais, porque cada um exerce uma função no corpo de Cristo.
E essa função tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Então é uma missão especial. E por último, nós podemos aprender, né, que essa mãe abençoada, ela foi engrandecida por Deus. Observa bem, no verso 16, né, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Né? Seria o filho dado a Abraão, né, com uma missão especial, e ela deveria cuidar desse filho. Mas continua o texto, né? Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Irmãos, olha que maravilha! A Sara, a mulher abençoada, né? Que Deus estava com o seu rosto voltado para ela, que Deus lhe deu um filho quando ela não poderia tê-lo. Agora Deus está dizendo que faria dela nações, e reis sairiam dela, e nações sairiam dela. Isso aqui pode se referir, não é, primeiramente aos seus filhos, os filhos de Isaac, aos netos de Sara, mas também às tribos de Israel, né? Porque os líderes de cada tribo poderiam ser chamados de reis, como o próprio rei Davi, o rei Salomão, mas também reis espirituais, né? No sentido de que o povo espiritual de Deus viria de Sara. Sara seria a princesa que faria príncipes, ou que Deus usaria para dela nascerem príncipes no reino de Israel, né? Os príncipes das tribos de Israel, os reis de Israel, mas também da família espiritual de Deus, do Israel espiritual de Deus, da igreja, né? Da igreja nasceria príncipes e princesas, vindo de quem? De Sara. Ou seja, ela seria engrandecida. A ideia é essa, né? Ela teria um grande nome. E nós temos uma outra na Bíblia, né? Que também teve um grande nome. Mas antes, né, eu queria dizer o seguinte, que nascer reis, né? Então, príncipes nascerem de Sara, e isso até nascer o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, o Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus procederia de Sara. E a outra que eu falei é a própria mãe do Senhor Jesus, Maria, né? E observe que Maria também, a palavra diz que ela seria engrandecida, né? Ela mesma falou isso, inspirada pelo Espírito Santo, né? Maria fala isso, nós vemos lá em Lucas 48 a 49, ela diz assim: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela também seria bem-aventurada. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus engrandece os seus servos que trabalham no pacto dele, na aliança que ele fez com o seu povo, no seu reino. Isso que eu quero chamar a atenção. Sara seria uma mãe abençoada, porque ela seria engrandecida por Deus. E Paulo fala disso, né? Lá em 1 Coríntios 4, 5, Paulo diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cada um receberá a sua recompensa. O que eu quero dizer aqui, né, que eu vejo na palavra, é que Deus recompensa os seus, que Deus engrandece os seus. Mas aí os irmãos poderiam perguntar, mas pastor, você sempre fala, né, que nós não devemos nos exaltar, nós devemos nos humilhar, e até no estudo passado eu falei sobre isso, né? Convém que ele cresça, que eu diminua. Mas aqui, irmãos, a ideia de engrandecer não é engrandecer a pessoa pela pessoa, mas é engrandecer o próprio Deus na pessoa. É engrandecer o nome de Deus na nossa vida. É fazer o nome de Deus grande e glorificado, né? Como diz o próprio Jesus e o apóstolo Pedro, né? Que fala que as nossas obras devem ser vistas dos homens para que eles glorifiquem a Deus. A ideia é de que Deus engrandece o seu nome nas nossas vidas. Não somos nós que somos engrandecidos por nós mesmos, né? Mas a recompensa é que o nome de Deus é conhecido na vida dessas pessoas. A mãe abençoada que foi Sara, né? Ela teve o nome dela reconhecido pelo que Deus fez na vida dela. Farei dela nações e reis procederão dela.
E está isso narrado nas Escrituras, né? De Maria, todos me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Observa, quem é exaltado? É o nome de Deus, é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, que procedeu de Sara, que Sara foi abençoada por ser também a mãe dele, para que ele viesse sarar os povos, para que ele viesse fazer um grande povo, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo que servisse ao Deus vivo e verdadeiro. E aquele que trabalha nesse pacto, aquele que serve a Jesus nesse pacto, ele é engrandecido por aquilo que Deus realiza na sua vida. Uma mãe abençoada, ela é abençoada porque cria filhos para a glória de Deus. O pai abençoado, o irmão abençoado, né? O servo abençoado, o crente abençoado é aquele que é engrandecido não por ele mesmo ou pelas suas obras, mas porque ele crê no Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso faz grandes obras através dele. Podem ser obras simples, né? Mas que têm um grande valor no pacto e que um dia serão recompensadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que nós possamos aprender isso, né? O que é ser abençoado por Deus? Ser abençoado por Deus é ter o rosto de Deus voltado para nós. Ser abençoado por Deus é poder servir ao pacto, ser separado como foi Sara, para servir a aliança de Deus com o seu povo. É ter uma missão especial. E essa missão é especial não porque ela é grande, magnífica. A de Sara foi, mas porque ela é aquilo que Deus preparou para você fazer no pacto. Sirva o Senhor com toda diligência. Entenda que a sua missão, tudo que você fizer, edificar um irmãozinho na igreja, é uma missão do pacto. E que você será engrandecido, não pelo que você fez, mas pelo que Deus fez através de você. Que todas as mães sejam abençoadas, que todos sejamos abençoados, né? Que Deus faça de você, principalmente mãe, uma pessoa especial no pacto dele. Mas que todos nós saibamos que somos especiais no pacto de Deus. Que Deus te abençoe.